Olá, graça e paz, eu sou o pastor Darcy Zborowski Júnior, pastor da Igreja Batista de Vila Mariana. Sou interpretado em Libras por Wagner Agrippino, líder do Ministério de Surdos da nossa igreja. É uma grande alegria sempre estar com você em Reflexões Bíblicas pela TV Alfa Ômega. Estamos aprendendo juntos aqui a como vivemos contentes em toda e qualquer circunstância, à luz de princípios bíblicos que nos ensinam como orar, como sentir, como deve ser a nossa fé com relação àquilo que precisamos para que aprendamos a viver contente na escassez, na abundância, na fome, na fartura. E Deus tem nos ensinado isso, eu tenho certeza. Hoje eu quero compartilhar com vocês o final da oração de Abacuque, em Abacuque capítulo 3. A história de Abacuque é uma história difícil. Ele está em dias difíceis, ele ora até quando, Senhor, vamos ter que continuar nesses dias difíceis, e Deus diz, vai piorar ainda mais. E se Deus respondesse a nossa oração assim, o que você sentiria? Mesma coisa que Abacuque sentiu. Abacuque, quando Deus diz, vai piorar ainda mais, ele certamente sentiu um aperto na sua alma, um aperto no seu coração, e ele então decide, eu vou orar e vou buscar a vontade de Deus, eu vou orar, vou me colocar na torre de vigia, até que Deus me responda favoravelmente. E então no capítulo 2 de Abacuque, Deus responde a oração de Abacuque, e conta a Abacuque que no seu tempo, segundo a sua vontade, de acordo com a sua soberania, ele vai agir a favor do seu povo. Abacuque então escreve uma das orações mais lindas, conhecida como Cântico de Abacuque, que nós temos na Bíblia. E no final da oração, Abacuque revela todo o seu contentamento, mesmo que as circunstâncias e as situações na vida não colaborem com contentamento. Isso é fé. A fé de Abacuque, a confiança de Abacuque que Deus agiria, segundo a sua sabedoria, no tempo certo, de maneira suficiente a ele, faz com que ele escreva e ore as seguintes palavras que eu lerei para você agora. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Que fé! Que fé! Abacuque não recebeu nada ainda de Deus, apenas a promessa, eu vou cuidar de você. Apenas a palavra de Deus, no meu tempo eu vou agir. Mas ainda, como ele revela aqui, a figueira não tem fruto, a videira não tem uvas, a oliveira não tem azeitonas, os campos não produzem trigo, as ovelhas são roubadas pelos inimigos, e o gado também. Total escassez. Mas ele, como Paulo, lá em Filipenses 4, diz, eu aprendi a viver contente, mesmo em meio à escassez, mesmo em meio à fome, porque eu me alegro não na comida que tenho, eu me alegro não no carro que possuo, eu me alegro não na roupa de Griffin que eu penduro no meu guarda-roupa, eu me alegro, todavia, no Deus da minha salvação. Onde está a fonte da nossa alegria? Se você tem a sua alegria em coisas, em bens materiais, somos os mais infelizes de todos os homens da face da terra. Aliás, Jesus disse isso, dizendo, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. Jesus está dizendo isso para um homem que depositava toda a sua alegria, toda a sua satisfação, todo o seu contentamento em bens materiais. Onde está a nossa alegria? A de Abacuque está no Deus
da sua salvação. Deus tem que ser a nossa alegria. Deus tem que ser o nosso prazer. Por isso que Jesus, quando ele termina uma explicação sobre contentamento, ele termina assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e estas coisas vos serão acrescentadas. Abacuque, ele sabe quem deve ser a fonte da sua alegria. Não as frutas da figueira. Mas Deus vai prover fruta de figueira para nós. A sua alegria não pode ser o fruto da videira. Deus vai suprir, mas isso não deve ser a nossa alegria. Deus vai suprir o produto da oliveira, mas isso não deve ser a nossa alegria. Vai suprir a carne, seja da ovelha ou do gado, mas isso não deve ser a nossa alegria. A nossa alegria deve ser o Deus da nossa salvação. Por isso que ele termina dizendo: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Sabe por que Abacuque termina a oração assim? Ele está em momento de dificuldade. Quem sabe você está em momento de dificuldade, em desemprego, em lutas com suas finanças. Isso atormenta, sim, o nosso coração. Isso preocupa a nossa mente. Mas descarregue isso diante de Deus. Oferte isso diante do trono da graça, onde há socorro. E exulte nesse Deus que é a sua fortaleza e que vai agir no seu tempo, segundo a sua boa vontade, e não deixará você passar necessidade. Essa é a sua promessa. Essa é a promessa dele, do nosso Pai Celestial, para cada um de nós. Então, quando estivermos em momentos de lutas, de escassez, de aflição, que a nossa fé seja como a fé de Abacuque e que a nossa alegria seja depositada no nosso Salvador e não nas coisas que nós possuímos. Que Deus nos ajude. Eu quero orar por você e pela sua família. Querido Pai Celestial, todos nós sofremos, todos nós passamos por lutas nesta vida. E é verdade que muitas vezes isso nos preocupa, isso nos angustia, isso nos entristece. E como Abacuque precisamos ir à torre de vigia e orarmos a Ti e esperarmos em Ti. Aumenta-nos, Senhor, a nossa fé. Aumenta em nós, Senhor, a nossa confiança em Ti. Para que possamos, Senhor, ter a mesma atitude que Abacuque. A nossa alegria estar em Ti, no Deus da nossa salvação. Rogamos por isso, Pai, pedimos que o Senhor assim haja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus proveja você, que você tenha um excelente dia na graça e na presença do Senhor. Deus te abençoe e fique em paz.